O Star Wars do Zack Snyder, Rebel Moon, tem várias surpresas, traições, revelações, slow motion e um final com um gancho para a parte 2. Nesse vídeo você vai entender toda a história e todo o final do filme com detalhes. Então, ó, vamos nessa! Se você não conseguir trazê-la para mim, então quem terá sua execução pública causando arrepios nas espinhas dos senadores vai ser você. Fala pessoal, eu sou o Pedro, fica claro o aviso de spoilers e bom, para entendermos o final do filme, precisamos primeiro entender a história principal dele. Rebel Moon se passa em um universo que era basicamente governado por um rei e por uma rainha, que governavam ali o mundo mãe, que é o principal planeta aqui desse universo. Só que eles foram traídos e agora o mundo mãe é governado pelo tirânio Balisarius. O Balisarius, que se autoproclamou regente, saiu de planeta em planeta destruindo tudo e também matando todos os rebeldes que se negavam em aceitar a sua autoridade. E, em um dos seus ataques, ele acabou destruindo o planeta e matando os pais da, até então, Artelais. O Balisarius, então, a criou como se fosse sua própria filha, e por conta de toda a mordomia, conforto e privilégios que a nobreza a proporcionava, ela meio que passou a aceitar aquela sua realidade, se tornando a maior e a mais letal guerreira do mundo mãe. Mas com o passar do tempo, vendo o que estava acontecendo e as ações do Balisarius, ela passou a discordar do Balisarius. E quando todo o lance de traição começou a estourar, ela aproveitou essa deixa e meteu o pé, indo para um vilarejo no planeta Velt. E ela passou um tempo vivendo de boa ali naquele planeta. Mas quando o General Noble apareceu ali no vilarejo, exigindo que os seus habitantes alimentassem os soldados imperiais, mesmo que para isso os próprios habitantes fiquem com fome, ela decide que vai se voltar contra o Império, pois ela sabe que, quando eles voltarem, eles vão matar todo mundo que tá ali. Então, ela decide unir os melhores guerreiros da galáxia, cada um com uma motivação específica, para unir forças contra o Noble e também contra o Império. Então, vamos para a parte final aqui do filme. Um dos aliados da Artelais, agora chamado de Cora, é o Kai, do Charlie Hunnam, que eu inclusive conheci pessoalmente e, cara, ele foi a pessoa mais simpática do mundo. Mas se o Charlie Hunnam é gente boa, o Kai finge ser inicialmente, mas na verdade ele os traz chamando Noble, meio que vendendo a localização da Cora, Bloodaxe, Titus e Tarek lá para o Império, já que todo mundo ali era procurado pelo Império e especialmente a Cora por conta do seu passado. Quando ele resolve traí-los, a Cora até questiona essa sua atitude, já que o Império destruiu todo o planeta natal do Kai, mas ainda assim ele se aliou com o Império. O Kai realmente percebeu que não tinha o que fazer, que o Império era grande e poderoso demais para ser derrotado, e que qualquer esforço para fazer isso era uma perda de tempo. Então, ele simplesmente resolveu entregá-los, para faturar uma grana e ainda conseguir se safar. Esse era o plano dele, mas quando ele deixou o Gunnar, o personagem mais bunda mole aqui do filme até agora, para matar a Cora, ele na verdade acabou a libertando e matou o Kai. Depois dessa parte, nem o Kai ou seu corpo aparecem aqui no filme, mas sim, ele realmente morreu. Eu digo isso porque só viu o que aconteceu com ele, não tinha como ficar vivo. E 2, o próprio Zack Snyder confirmou isso. Ele até comentou que pensou em colocar o Kai no pôster da parte 2, só pra galera achar que ele estaria no filme, mas na verdade, né, ter essa subversão de expectativa. O Snyder gosta muito de trabalhar com essa subversão. O Kai, por exemplo, estava seguindo o caminho para ser basicamente o Han Solo aqui de Rebel Moon, mas aí, né, teve essa traição, ao invés dele se aliar pra valer aqui com o bando. Eu acho que o corte meio que abrupto na morte dele foi por conta da classificação indicativa, já que, né, com certeza sairia muito sangue da sua cabeça. Então, como vai ter a versão do diretor, com mais cenas e para maiores, aí provavelmente veremos a morte completa do Kai. Mas sim, infelizmente, ele morreu. Infelizmente, porque eu sou um grande fã do Charlie Hunnam. Inclusive, se vocês quiserem vídeo de curiosidade sobre ele, é só pedir aqui nos comentários. Quando tem essa parte do Kai morrendo e da Cora se soltando, acontece a famosa porradaria generalizada. E o Bloodaxe, vendo todo o contexto, resolve se sacrificar, destruindo a nave de guerra principal ali do Império. No caso do Bloodaxe, é tipo, sem corpo, sem morte.
Tem essa cena dele no trailer da parte 2, mas não sabemos se é no presente ou se é no passado, então o destino dele ainda é aberto. Quando a nave de guerra está meio que caindo ali no hangar, temos o grande embate final aqui do filme, que é entre a Cora contra o General Noble. No combate, a Cora derrota o Noble. Eu confesso que achei essa luta bem maneira, ela ali quebrando os braços dele e tal, finalizando ele, quebrando seus dentes, achei essa parte bem maneira. Pra mim, a melhor luta aqui do filme foi a luta da Nemesis contra a Aranha, inclusive com um sabre de luz no final que eu achei bem legal. Mas enfim, a Cora derrota o Noble, o jogando ali da plataforma, e vimos que ele realmente foi morto. Eu já falo sobre o desfecho da Cora e também daquela cena do Jimmy, porque continuando o arco do Noble, ele realmente foi morto. Se a Cora não o matou ali na luta, ele morreu por conta da queda. Mas vimos que o trouxeram de volta à vida, talvez até o deixando mais forte do que antes, fazendo isso meio que de um jeito maluco. A gente viu no começo do filme ele meio que fazendo alguns buracos na sua pele e alguns bichos, tipo umas cobras, meio que o sugando. É uma cena meio que aleatória, que não foi muito explicada aqui no filme, mas quando os médicos do mundo mãe, médicos digamos assim, vão cuidar do Noble, a gente viu que ele meio que tem algumas partes robóticas no seu corpo. Então, mesmo tendo coração, tendo consciência e tudo mais, ele ainda assim é meio que um robô. Talvez no passado ele era humano, que morreu em alguma luta, que morreu na guerra, mas aí o trouxeram à vida, meio que o deixando metade robô. A cena em si é meio confusa, o filme não dá muitas explicações sobre o que de fato tá acontecendo ali, sabe? Talvez no corte do diretor teremos mais informações. Mas enfim, o negócio é o seguinte, quando os médicos estão ali tentando trazê-lo de volta à vida, a sua consciência foi levada para um outro local, ou para meio que um mundo espiritual. Eu digo isso porque quando ele aparece naquela cena com o Miley Cyrus, ele está vestido e também sem nenhuma cicatriz. E quando ele acorda no final do filme, na cena final do filme, ele continua com os machucados. Então parece que a sua consciência foi levada para meio que um local espiritual, sabe? Onde ele pôde ter uma conversa com o Miley Cyrus, agora bem mais velho e barbudo, ou é apenas um meio alternativo e mais avançado para se comunicar à distância. Mas nessa cena eu quero chamar a atenção para dois detalhes. No meio da conversa, o Miley Cyrus meio que faz alguma coisa ali com seu cajado no chão, né? Meio que causa uma energia azul, mesma energia que manda o Noble de volta para o seu corpo. E voltando ao começo do filme, a energia que sai da nave do portal parece ser a mesma, aquele mesmo tipo de energia azul. Então deve ter alguma conexão entre essas três cenas que ainda não sabemos. E a segunda coisa é que o Miley Cyrus meio que dá um ultimato para o Noble. Ele tem que ir atrás da Cora. Ele pode matar todo mundo no caminho, mas o Miley Cyrus quer a Cora viva. Ele a quer viva para botar a cabeça dela empalada para servir de exemplo para todos que se pensarem em se opor contra ele. E caso o Noble falhe na sua missão, a cabeça que será empalhada será a cabeça dele. Então, o filme termina com Miley Cyrus mandando o Noble de volta, com ele conseguindo voltar à vida. Enquanto o Noble estava nessa, vimos que Cora e o pessoal voltaram ali para Velt, para o vilarejo, já sabendo que haverá uma retaliação pelo que aconteceu anteriormente. Mas o filme dá um foco meio estranho na cara do Jimmy, que agora está com chifres e também com uma capa. Aliás, nesse vídeo eu tô usando a camisa do Jimmy, que a Netflix me deu de presente. O foco é meio estranho, porque a última cena que vimos do Jimmy até então foi essa, dele aí meio que totalmente diferente, ele não estava, por exemplo, com os chifres na cabeça. Como é explicado no começo do filme, o Jimmy, que pra quem não sabe em inglês foi dublado pelo Anthony Hopkins, é o último de um tipo de robôs que servia para proteger o rei e a rainha. Mas, após a morte deles, ele se recusa a participar de violência, mesmo que seja para se defender. Foi confirmado pelo próprio Zack Snyder que todo o arco do Jimmy será muito mais aprofundado lá no seu corte de diretor, onde veremos pelo menos o que o levou até essa cena e o que aconteceu com ele enquanto, né, víamos aqui o filme. E o Snyder completou dizendo que com a guerra se aproximando, o Jimmy terá que fazer uma escolha. Ele vai manter a sua postura, sua conduta de sem violência,
ou vai defender o pessoal do vilarejo pelo qual ele teoricamente criou uma afeição. Isso veremos na parte 2, que pelo trailer dá pra saber mais ou menos o que deve acontecer. A retaliação do Noble vai demorar um pouquinho, e enquanto isso, o pessoal vai ensinar os habitantes do vilarejo a se defenderem, a se prepararem para a guerra, e quando ela começar, ela será insana, vai destruir tudo ali no vilarejo, parece que o Jimmy vai participar da guerra, e o Zack Snyder já prometeu, vai ter uma revanche entre o Noble e a Cora. Continuando a breve análise do trailer da parte 2, veremos, por exemplo, um pouco mais do passado do General Titus e do seu passado que foi tão citado lá na parte 1. Parece que a Cora vai voltar a usar o seu corte de cabelo de quando ela era do Império. A Nemesis vai ter uma espada sabre de luz laranja e a Cora vai usar uma espada sabre de luz na cor azul. E tudo isso veremos dia 19 de abril lá na Netflix. Mas sobre a parte 1, eu sinto que ela ficou incompleta. Claro, terá na parte 2, mas eu acho que o Zack Snyder propositalmente tirou muita coisa da sua parte 1 só pra colocar no seu Director's Cut, né? Faltaram algumas informações que ajudariam a entender a trama como um todo. E como o próprio já prometeu, o seu corte será um filme totalmente diferente. Quando eu comentei que eu gostei do filme, várias pessoas ficaram me mandando essa minha foto com o Zack Snyder, né? Falando análise imparcial. Cara, eu realmente dei risada, mas sendo sincero, eu realmente, do fundo do coração, eu realmente não achei o filme ruim, como tem várias pessoas comentando. Talvez eu fui com a expectativa tão baixa a ver o filme, que quando terminou eu fiquei tipo, olha, até que não é tão ruim, sabe? E o filme realmente tem algumas qualidades. A fotografia é linda. Pô, gente, olha essa foto aí, cada take é mais bonito do que o outro. Eu achei a parte do Noble bem legal. O Ed Strachan, eu acho que eu falei certo, combinou com o personagem, ele sabe fazer no vilão, tanto que, né, foi o Francis lá em Deadpool. A criação de mundo é meio confusa, mas ao mesmo tempo é original, é interessante. Gostei daquela luta da Nemesis contra a Aranha com a espada de sabre de luz. Gostei da luta final da Cora contra o Noble. Mas com todo o respeito, cara, a Sofia Boutella nesse filme não tá legal. Ela passa o filme todo com a mesma expressão e isso me incomodou. O excesso de slow motion, que ok, é uma característica do Zack Snyder, mas tem algumas horas que é desnecessária, como por exemplo nessa cena aí quando seria pra ter slow motion, como nessa cena não tem. E o filme, ele é meio que lento, ele demora muito pra acontecer, e quando tava ali com 1h20, eu achei que tava terminando o filme, porque realmente a hora passou meio devagar. No geral, eu acho que é um filme medíocre, é um nota 5. Tem coisas que eu gostei, tem coisas que eu não gostei, mas é bem melhor, por exemplo, que Army of the Dead, que na minha opinião é o pior filme do Zack Snyder. Esse eu realmente não gostei, eu revi recentemente e de fato não foi pra mim, sabe? Eu verei a versão de diretor, eu espero que seja melhor, verei a parte 2, que pelo trailer parece que pode ser até melhor que essas duas versões e potencial tem de sobra. E você, o que você achou do filme e qual a sua nota para Rebel Moon? Me conta aqui nos comentários, porque aqui eu comento sobre outro filme da Netflix, O Mundo Depois de Nós, explicando o polêmico final. E conta aqui, eu comento sobre Percy Jackson, que tem tudo para ser uma das grandes séries de 2024. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!